Eu nunca imaginei que a semana que deveria ser a mais feliz da minha vida acabaria se transformando numa guerra familiar. Estou falando de vozes alteradas, celulares batidos com força, parentes cochichando pelas minhas costas como se eu tivesse cometido algum tipo de crime. Tudo por causa de uma decisão, uma única regra que eu me recusei a flexibilizar. E agora todo o mundo da minha família parece convencido de que eu sou o vilão do meu próprio casamento. Então aqui está a pergunta que não para de martelar na minha cabeça há semanas. Eu realmente fiz algo tão horrível assim? Ou estão-me pedindo para sacrificar o único dia que deveria ser meu? Porque a verdade é que todo esse conflito começou por causa de uma menina de 5 anos e dos 2 adultos que se recusam a dizer não para ela. Vou começar do início. Minha noiva e eu decidimos, quase 2 anos atrás, que queríamos um casamento pequeno, íntimo. Nada enorme, nada caótico. Só as pessoas mais próximas. Cerca de 50 convidados no total. Aquele tipo de casamento em que você consegue olhar nos olhos de cada pessoa, ter conversas de verdade e viver o momento, em vez de se perder no meio de um mar de gente. Escolhemos para ti, no litoral do Rio de Janeiro, como cenário. É um lugar que significa muito para nós dois. Charmoso, romântico, histórico. Exatamente a atmosfera que a gente queria. Mas, por ser um casamento fora da nossa cidade, planejar tudo tem sido intenso. Passagens, pousada, espaço da cerimônia, jantar, transporte, traslado. Cada detalhe vem com um preço. E quando eu digo caro, eu quero dizer caro mesmo. Daquele tipo de gasto em que tudo precisa ser muito bem calculado e qualquer complicação extra parece capaz de desmontar o planejamento inteiro. Desde o começo, a gente também deixou uma regra muito clara: sem crianças. Não porque odiamos crianças, não porque estamos tentando ser cruéis, mas porque queríamos um ambiente adulto, um evento calmo, elegante, onde as pessoas pudessem tomar vinho, ouvir discursos longos e comemorar sem interrupções nem caos. E sinceramente, quase todo mundo entendeu. Quando mandamos os convites e conversamos com amigos e parentes que têm filhos, todos aceitaram numa boa. Alguns até disseram que estavam animados para ter um raro fim de semana sem crianças. Eles se organizaram com babás. Alguns deixaram os filhos com os avós. Outros contrataram alguém de confiança. Alguns até transformaram a viagem em uma mini escapada de casal. Some drama. Pelo menos até falarmos com meu irmão e minha cunhada. Meu irmão e eu sempre tivemos uma relação decente. Não éramos inseparáveis, mas nos dávamos bem. Crescemos juntos, nos apoiamos, aquela dinâmica normal entre irmãos. Mas as coisas mudaram bastante depois que ele e a esposa tiveram a filha. Minha sobrinha está com quase 5 anos. E, desde o momento em que ela nasceu, minha cunhada deixou muito claro que a vida deles passaria a girar completamente em torno dela. O que, para ser justo, não é incomum em pais de primeira viagem. Só que, no caso deles, isso nunca mudou. Eles não vão a lugar nenhum sem ela. Não deixam a menina com babá, nem mesmo com outros parentes, a não ser com a minha mãe. E quando eu digo nunca, é nunca mesmo. Jantar a dois? Não. Viagem de fim de semana? Não. Até uma coisa simples como sair para comer uma pizza quase sempre vira uma situação em que a filha está bem no meio de tudo. No começo eu nem ligava muito. Cada família cria seus filhos de um jeito, mas conforme ela foi crescendo, outra coisa ficou muito evidente. Eles não impõem limites. Nenhum. Se ela quer alguma coisa, consegue. Se faz birra, eles cedem. Se grita,
eles só esperam passar. E, infelizmente, ela grita muito. Eu não digo isso de forma leviana. Eu não sou daquelas pessoas que implicam com criança só por ela agir como criança. Mas essa menina aprendeu muito rápido que, se fizer barulho suficiente ou causar confusão suficiente, os pais acabam cedendo. E o pior exemplo disso aconteceu no casamento de um primo meu no ano passado. Eu lembro de estar em pé durante os discursos. O salão estava em silêncio. Todo mundo ouvindo um brinde extremamente emocionante. Meu primo falava da esposa, do futuro deles juntos. Era realmente um momento muito bonito. E então, minha sobrinha foi até à frente do salão, não discretamente. Ela começou a falar alto, balançando os braços, tentando chamar atenção. No começo, algumas pessoas até acharam engraçadinho. Sabe aquela reação típica de criança é assim mesmo. Só que ela não parou. Continuou interrompendo, falando por cima do discurso, caminhando de um lado para o outro, na frente de todo mundo. E meu irmão e minha cunhada, eles simplesmente ficaram sentados. Ninguém levantou para tirá-la dali. Ninguém pediu para ela parar. Ninguém sequer tentou. No fim, outra pessoa precisou ir até ela e afastá-la com delicadeza, enquanto o salão inteiro esperava, num silêncio constrangido, o discurso recomeçar. Aquilo ficou marcado em mim, porque por menor que pareça, quebrou completamente o clima do casamento. O fluxo emocional simplesmente desapareceu. E eu lembro de pensar, se um dia eu me casar, eu não quero esse tipo de caos nem perto da minha cerimônia. Avançando para o planejamento do meu próprio casamento. Quando eu liguei para meu irmão e expliquei a regra de não ter crianças, achei sinceramente que seria só uma conversa logística. Em vez disso, foi o começo de um desastre. Minha cunhada disse na mesma hora que eles não tinham como deixar a filha, nem por uma semana, nem por alguns dias. Ela disse que não confia em babá, que não quer estranhos cuidando da filha e que se recusa a ficar tão longe dela. Então eu sugeri o que todo mundo estava fazendo, deixá-la com a família, mais especificamente com a minha mãe. E foi aí que a conversa ficou estranha, porque a minha mãe já iria para Paraty para o casamento, o que significava que, obviamente, ela não poderia ficar em casa cuidando da neta. Quando eu apontei isso, minha cunhada ficou visivelmente irritada. Ela disse que talvez a filha pudesse simplesmente ir com eles para Paraty. E eu disse que isso não funcionaria, nem para a cerimônia, nem para a festa. E definitivamente não para a pousada onde o pessoal mais próximo de nós ficaria hospedado na noite anterior ao casamento. Aquela pousada fazia parte da experiência que nós organizamos para o grupo do casamento. Algo que estávamos pagando. Um ambiente silencioso, organizado, para todo mundo se preparar sem distrações. Se eles levassem a filha, teriam que arrumar outra hospedagem. E se insistissem em levá-la para Paraty, também precisariam encontrar alguém para cuidar dela na noite do casamento. Foi aí que minha cunhada perdeu completamente a cabeça. A voz dela subiu vários tons e ela disse que de jeito nenhum deixaria a filha com uma pessoa estranha em outra cidade. Então ela falou uma coisa que, honestamente, me pegou de surpresa. Ela disse que minha sobrinha iria ao casamento de qualquer jeito, como se nem fosse um assunto em discussão, como se a regra simplesmente não valesse para eles. Eu me lembro de sentir uma onda lenta de frustração subir pela espinha, porque aquilo não era sobre um pequeno ajuste, era sobre eles esperarem que toda a estrutura do evento se curvasse às escolhas deles como pais. Então eu disse, com calma, mas com firmeza,
que a regra valia para todo mundo, sem crianças, nem mesmo minha sobrinha. E se eles não pudessem vir sem ela, então talvez não devessem vir. O silêncio depois dessa frase foi pesado, e foi naquele instante que tudo explodiu. No momento em que aquelas palavras saíram da minha boca, eu soube que não tinha volta. Por um segundo, ninguém disse nada. Aquele tipo de silêncio grosso, como se o ar de repente pesasse o dobro. Eu conseguia ouvir minha própria respiração no telefone, lenta e constante, mas dentro do peito, meu coração batia como se eu tivesse acabado de entrar numa guerra. Então, minha cunhada explodiu. Não era irritação, não era frustração. Era fúria de verdade. Ela começou a dizer que eu estava sendo absurdo, que eu estava excluindo minha própria sobrinha, que eu estava punindo uma criança só por existir. As palavras vinham rápidas, como se ela estivesse guardando aquela raiva havia muito tempo e finalmente tivesse encontrado uma desculpa para despejar tudo. Meu irmão, no começo, falou pouco. Só tentava acalmá-la ao fundo. Eu conseguia ouvir ele dizendo algo como: "Vamos conversar direito", enquanto ela falava por cima. Mas então, ela disse uma frase que me deu um aperto no estômago. Ela é da família. Família tem que ser sempre bem-vinda. E foi aí que eu percebi que a gente nem estava tendo a mesma conversa. Porque na minha cabeça, aquilo não era rejeitar a família. Era proteger o único dia que deveria ser meu e da minha noiva. Mas na cabeça dela já tinha virado outra coisa. Um teste de lealdade. Um teste para ver se a filha dela importava mais do que as regras que todo o resto da família já tinha aceitado. Eu tentei explicar isso de novo. Disse que todos os outros convidados com filhos já tinham se organizado. Alguns tinham crianças pequenas. Alguns tinham bebês. Mesmo assim, entenderam o tipo de casamento que estávamos tentando criar. E nenhum deles exigiu exceção. Mas minha cunhada me cortou outra vez. Ela disse: "A sua sobrinha não é como as outras crianças." E eu lembro de pensar: sim, esse é exatamente o problema. Claro que eu não falei isso em voz alta. Em vez disso, eu disse que a regra não era sobre uma criança específica. Era sobre manter o evento coerente. Se a gente deixasse uma criança ir, de repente teria que explicar por que os filhos dos outros convidados não poderiam ir também. E isso criaria um problema completamente novo. Mas ela não quis ouvir. A voz dela ficou mais afiada. "Você está mesmo me dizendo que a minha filha não é bem-vinda no seu casamento?" Eu respirei devagar. "Ela não foi convidada", eu disse. "O casamento é só para adultos." Outra pausa longa. E então, ela falou algo que até hoje faz meu maxilar travar quando eu lembro. "Então talvez você também não devesse esperar que a gente vá." Eu cheguei a sentir quando ela falou isso, mesmo sabendo que ela não podia me ver. "Talvez essa seja a melhor solução", eu respondi. A ligação terminou logo depois. Sem tchau, sem tentativa de amenizar as coisas. Só um silêncio frio, abrupto, quando ela desligou. Pelo resto daquela noite, eu fiquei sentado olhando para o celular, me perguntando se tinha acabado de detonar uma bomba dentro da minha própria família. E aparentemente, tinha mesmo. Porque na manhã seguinte, meu telefone começou a tocar. Primeiro, foi minha mãe. A voz dela tinha aquele tom cuidadoso que as pessoas usam quando estão tentando não começar uma briga, mas claramente discordam de você. Ela perguntou o que tinha acontecido. Eu expliquei tudo da forma mais calma que consegui. A regra de não ter crianças, o planejamento, a hospedagem, o fato de que todo mundo já tinha aceitado isso. Ela ouviu em silêncio, depois suspirou. E aquele suspiro me disse exatamente para onde a conversa estava indo. "Talvez você pudesse abrir uma exceção", ela falou, com cuidado. Eu senti a mesma frustração voltando. "Mãe", eu disse,
Se eu abrir exceção para eles, como é que eu explico isso para o resto das pessoas? Mas ela é sua sobrinha. Ela respondeu, como se isso resolvesse tudo. Mas não resolvia, porque quanto mais eu pensava, mais injusto parecia. E os meus amigos que contrataram babá, e os parentes que reorganizaram a rotina, e as pessoas que vão atravessar o país respeitando a regra sem reclamar. Se eu abrisse uma exceção especial para a filha do meu irmão, eu estaria basicamente dizendo para todo o mundo que o esforço deles não valeu nada. E eu não estava disposto a fazer isso. Então eu disse isso à minha mãe. E foi aí que o tom dela mudou. Ela disse que eu estava sendo teimoso. Que casamento é sobre família. Que eu deveria ser mais compreensivo. Porque meu irmão e minha cunhada simplesmente amam muito a filha. Eu tive vontade de responder algo sarcástico, como: os outros pais também amam os filhos deles e ainda assim estão respeitando a regra, mas me segurei. Em vez disso, só repeti que a regra valia para todo mundo. Foi aí que a pressão de verdade começou. Meu irmão ligou mais tarde naquele mesmo dia. Dessa vez, ele parecia menos irritado e mais decepcionado. Ele disse que não entendia porque eu estava transformando aquilo num problema tão grande. Não dá para deixar ela ir só na cerimônia? Ele perguntou. Ela consegue ficar quietinha. Eu quase ri. Não porque fosse engraçado, mas porque a ideia da minha sobrinha ficar quieta durante uma cerimónia inteira era tão irreal que parecia que a gente estava falando de crianças diferentes. Era a mesma menina que gritava se não recebesse o copo da cor que queria. A mesma menina que interrompeu o discurso num casamento porque queria atenção. E os mesmos pais que nunca, nem uma única vez, disseram não para ela em público. Mas, mais uma vez, eu não falei isso. Eu só repeti a regra. Só adultos. E foi aí que meu irmão finalmente disse o que provavelmente estava pensando desde o início. Você está escolhendo uma regra em vez da sua própria família. Essa frase me acertou mais do que eu esperava. Porque, tecnicamente, ele não estava errado, mas também não era tão simples assim. O que ele realmente estava me pedindo para escolher era se o meu casamento giraria em torno do que eu e minha noiva planejamos ou em torno do jeito como eles educam a filha. E essas duas coisas eram completamente incompatíveis. A conversa não terminou bem. Ele disse que não podia deixar a filha. Eu disse que não mudaria a regra. Então chegamos à mesma conclusão de novo. Eles não viriam. Eu achei que aquilo seria o fim da história. Mas em vez disso, a situação se espalhou pela família como fogo em capim seco. Tias começaram a me mandar mensagem. Primos começaram a ligar. Até parentes com quem eu não falava havia meses apareceram com opinião sobre o meu casamento. Alguns tentavam se manter neutros. Outros estavam claramente do lado do meu irmão. Comecei a ouvir frases como: é só uma criança. Ela é sua sobrinha. Família vem em primeiro lugar. E a pior de todas: você vai mesmo excluir seu irmão do seu casamento? Toda vez que alguém dizia isso, parecia que um peso caía no meu peito, porque eu nunca quis que meu irmão perdesse meu casamento. Esse nunca foi o objetivo. O objetivo era simplesmente proteger o dia que eu e minha noiva passamos 2 anos planejando. Mas, de algum jeito, a história mudou. Agora eu era o difícil, o frio, o cara que ligava mais para regras do que para a família. Até meu pai me ligou. Ele não gritou. Raramente grita, mas a voz dele tinha aquele tom firme que significava que, na visão dele, eu tinha passado dos limites. Ele disse que eu deveria repensar, que às vezes ser a pessoa mais madura significa ceder um pouco. Mas o mais estranho era que, quanto mais as pessoas me pressionavam, mais eu tinha certeza de que eu estava certo. Porque ninguém estava pedindo para meu irmão e minha cunhada cederem. Ninguém estava pedindo para eles fazerem ajustes. Toda a sugestão era direcionada a mim. Eu era o único que precisava mudar. Eu era o único
que precisava se dobrar. Eu era o único que precisava abrir exceção. E quanto mais eu pensava nisso, mais injusto parecia. Esse casamento já estava custando uma fortuna. Eu e minha noiva tínhamos passado incontáveis horas planejando cada detalhe. Tínhamos ajustado datas e logística pensando nos convidados. Tínhamos até pago parte da hospedagem para facilitar a vida de algumas pessoas. Mas aparentemente, o único limite que estabelecemos ainda era demais. Então, em algum momento, eu parei de discutir, parei de explicar. Passei a dizer a mesma coisa para todo mundo. O casamento é só para adultos. A regra não vai mudar. E se meu irmão e minha cunhada não conseguem comparecer sem levar a filha, então eu entendo se eles decidirem não ir. Claro que isso não acabou com os cochichos. Agora, eu continuava ouvindo o mesmo rótulo associado ao meu nome. Difícil, egoísta, sem noção. E às vezes eu me pegava pensando se talvez eles tivessem razão. Talvez eu estivesse sendo rígido demais. Talvez isso fosse realmente só sobre uma menininha. Mas então eu lembrava daquele momento no casamento do meu primo. Dos discursos interrompidos. Do silêncio constrangedor. Dos pais que não fizeram nada. E da percepção de que o meu próprio casamento poderia facilmente virar a mesma coisa. E, de repente, minha decisão ficava muito mais clara de novo. Ainda assim, eu não conseguia parar de me fazer a mesma pergunta, repetidas vezes. Eu protegi o meu casamento? Ou simplesmente destruí minha relação com o meu irmão? Eu gostaria de poder dizer que as coisas se acalmaram depois disso. Que todo mundo respirou fundo, percebeu que era só um mal-entendido e seguiu em frente. Mas não foi isso que aconteceu. Em vez disso, a tensão continuou aumentando, devagar e em silêncio, como pressão dentro de uma garrafa fechada. Toda a conversa com a minha família começou a parecer tensa, mais curta, mais fria. E havia sempre aquele peso invisível pairando sobre tudo. O casamento, ou, mais especificamente, o fato de o meu irmão não ir. No começo, eu disse a mim mesmo que as pessoas só precisavam de tempo. Os ânimos estavam exaltados e, eventualmente, tudo esfriaria. Mas, quanto mais o casamento se aproximava, pior as coisas pareciam ficar. Grupos da família que antes eram cheios de piadas e mensagens aleatórias ficaram silenciosos sempre que eu mandava qualquer coisa. As ligações em família passaram a ser desconfortáveis. Até os assuntos mais simples, de alguma forma, acabavam escorregando de volta para a mesma discussão. Você ainda não vai deixar ela ir? Era como se estivessem esperando eu ceder. Esperando o momento em que eu finalmente dissesse: tá bom, traz a menina. E às vezes, eu quase fazia isso. Teve noites em que fiquei deitado, olhando para o teto, me perguntando se valia a pena. Me perguntando se todo aquele stress não estava arruinando a experiência inteira de qualquer forma. Porque planejar um casamento já é algo desgastante por si só. São 1000 detalhes, prazos, orçamento, decisões. Normalmente a família ajuda a aliviar essa pressão. No meu caso, a minha tinha virado a maior fonte dela. Minha noiva percebeu isso também. Numa noite, estávamos sentados à mesa da cozinha, revendo a disposição dos convidados, quando ela olhou para mim e disse baixinho: você está com os ombros tensos há semanas. Eu nem tinha percebido até ela dizer. Mas ela estava certa. Toda vez que o celular vibrava, eu sentia aquele nó apertando no estômago. Mais uma mensagem. Mais uma discussão. Mais uma tentativa de me convencer de que eu estava sendo irracional. Ela estendeu a mão por cima da mesa e apertou a minha. Você sabe que não está errado, né? Ela disse. Eu dei de ombros. Eu já não sei mais. E era verdade. Porque quando muitas pessoas repetem a mesma crítica vezes o bastante,
aquilo começa a cavar espaço dentro da sua cabeça. Mesmo que você esteja confiante no começo, a dúvida vai entrando aos poucos. E se eu estiver sendo teimoso? E se isso for uma daquelas coisas de que eu vou me arrepender depois? Mas minha noiva balançou a cabeça antes que eu afundasse demais nesse pensamento. Todo o resto respeitou a regra, ela disse. Por que eles têm que ser a exceção? Era uma pergunta tão simples. E, ainda assim, ninguém da minha família tinha-me dado uma resposta real para ela. Alguns dias depois, aconteceu algo que levou a situação a outro nível. Meu irmão ligou de novo, mas dessa vez a voz dele estava diferente. Não era raiva, nem decepção, era a frieza. Ele disse que tinham pensado em tudo o que eu falei e que tinham tomado a decisão deles. Eles não iriam para ti. Eu senti uma mistura estranha de emoções quando ouvi isso. Uma parte de mim já esperava. Outra parte ainda tinha esperança de que eles encontrassem alguma solução. Talvez deixar a filha com algum parente por alguns dias. Talvez fazer um meio termo com a hospedagem. Qualquer coisa. Mas em vez disso, eles traçaram a própria linha. Se a nossa filha não é bem-vinda, ele disse, então nós também não somos. Eu não respondi na hora. Só fiquei olhando para a parede na minha frente, sentindo um peso enorme no peito. Porque ouvir aquilo em voz alta fazia tudo parecer definitivo. Ele não estava simplesmente faltando a uma festa. Ele estava faltando a um dos momentos mais importantes da minha vida. Depois de alguns segundos, eu disse apenas, eu entendo. E eu entendia mesmo. Mesmo sem concordar com a escolha deles, eu entendia a lógica. Pais colocam os filhos em primeiro lugar. Mas entender uma coisa não significa que ela não doa. Depois que desligamos, eu fiquei sentado por muito tempo. Tempo suficiente para o apartamento ficar em silêncio à minha volta. Tempo suficiente para minha noiva entrar e perguntar o que tinha acontecido. Quando eu contei, ela me abraçou sem dizer nada. E foi aí que a tristeza realmente bateu. Não o estresse, não a frustração. Só tristeza. Porque, desde criança, eu sempre imaginei meu irmão ao meu lado no dia do meu casamento. Rindo. Fazendo algum discurso vergonhoso sobre a nossa infância, batendo a taça na minha durante a festa. Esses momentos desapareceram agora. Não por causa de uma traição enorme, não por causa de algum segredo dramático de família, mas porque a gente não conseguiu concordar sobre uma única regra. E ainda assim, mesmo com toda aquela tristeza no peito, eu não me arrependi da decisão. Porque toda vez que eu imaginava quebrando a regra só por causa deles, eu conseguia ver exatamente como o dia se desenrolaria. Minha sobrinha correndo pela festa, interrompendo discursos, fazendo birra quando não recebesse atenção. E meu irmão e minha cunhada não fazendo absolutamente nada a respeito. Talvez isso não acontecesse. Mas, com base em tudo que eu já vi, provavelmente aconteceria. E eu não conseguia afastar a sensação de que, se eu permitisse aquela situação, passaria o casamento inteiro preocupado com o momento da próxima interrupção. Alguns dias depois dessa ligação, minha mãe tentou uma última vez. Ela perguntou se a gente podia conversar. Então, marcamos um café. Ela parecia cansada quando se sentou na minha frente. Aquele tipo de cansaço que vem de estar no meio de duas pessoas com quem você se importa. Eu só queria que essa família ficasse bem. Ela disse baixinho. Eu também. Eu respondi. Ela mexeu o café por alguns segundos antes de falar de novo. Seu irmão está muito magoado. Eu sei. Ele sente que você está afastando ele. Eu me encostei na cadeira e soltei o ar devagar. Eu não estou afastando ele, eu disse. Eu estou impondo um limite. Ela assentiu de leve. Eu sei que está. Depois levantou os olhos para mim. Mas às vezes, limites têm consequências. Eu não respondi imediatamente, porque ela estava certa. Daí mesmo,
Impor um limite significa que alguém pode não gostar. E nesse caso, meu irmão não gostou. Mas ao mesmo tempo, limites também protegem alguma coisa. E o que eu estava protegendo era a experiência do meu casamento. No fim, minha mãe suspirou de novo e disse algo que ficou comigo. Eu só espero que isso não vire uma coisa que dure anos. Esse pensamento também já tinha passado pela minha cabeça. Conflitos familiares têm esse jeito de ficar, principalmente quando o orgulho entra no meio. Mas naquele ponto, tudo já tinha sido dito. Então terminamos o café, nos abraçamos e fomos embora, deixando a conversa suspensa no ar. Agora faltam só algumas semanas para o casamento. A lista de convidados está fechada. As passagens estão compradas. O local está pronto. E o nome do meu irmão não está no mapa das mesas. Às vezes essa realidade ainda me atinge do nada. Mas quando eu paro e olho para a situação inteira, continuo acreditando que tomei a decisão certa. O dia do meu casamento deveria ser sobre celebrar o amor, não sobre administrar caos. Mesmo assim, eu ainda fico curioso para saber o que os outros pensam, porque eu ainda estou tentando processar tudo isso. Se você estivesse no meu lugar, o que teria feito? Teria aberto uma exceção para a sua sobrinha? Ou teria mantido sua decisão, como eu fiz? Me conta nos comentários. E se você quiser ouvir mais histórias como essa, se inscreva no canal.